Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e hoje a gente vai conversar um pouco mais e relembrar alguns dos nossos conteúdos. Então vamos observar aí a nossa aula 22, revisão e avaliação. Então fiquem ligados, a nossa aula começa agora. Muito bem, na nossa aula nós vamos revisar alguns dos principais conteúdos que nós estudamos ao longo dessa unidade. Então vamos aproveitar para rever os nossos conteúdos e iniciando os comentários ali, as características sobre o reino animal. E a gente viu ali as suas principais características, vimos as características gerais e algumas características específicas de cada um dos representantes do reino animal. Então a partir de agora a gente vai relembrar as principais classes, tanto de animais invertebrados quanto vertebrados que nós podemos conhecer melhor. Então vamos observar aí na nossa imagem a nossa definição, aí falando um pouco mais sobre reino animal. O reino animal, também conhecido como metazoa, é um dos principais reinos biológicos que engloba uma enorme diversidade de organismos multicelulares. Para a gente relembrar aí essa expressão, multicelulares, onde a gente está falando das características desses organismos, a gente tem uma grande diversidade aí desses organismos, a gente relembra alguns dos conceitos aí na imagem a seguir, principalmente sobre os multicelulares. Aí na nossa próxima imagem a gente observa então que esses animais, as características dele que nós vamos relembrar, são justamente aí a presença da célula eucariótica, onde nós vamos ter ali uma célula. Nessa imagem você observa aí um esquema da célula animal, uma representação aí didática com colorido aí para a gente conseguir diferenciar e identificar os seus componentes. Então, em azul, você pode observar aí o citoplasma dessa célula, E no interior da célula, nesse citoplasma, a gente vai observar a presença de algumas organelas, certo? Cada uma delas ali com suas funções específicas. E o que vai diferenciar essa célula, da célula vegetal ou da célula bacteriana, por exemplo, é justamente naquela parte onde você está visualizando ali em roxo, a gente vai ter o núcleo dessa célula. E o núcleo de uma célula eucariótica, ele vai vir protegido por uma membrana, que é a carioteca. Então, quando a gente vê essa expressão célula eucariótica ou célula eucarionte, indivíduo eucarionte, a gente já vai saber que ele possui essa membrana envolvendo ali o seu núcleo, protegendo ali o seu material genético. Então, esse eu, ele quer dizer ali verdadeiro, e cariótica é justamente, vem de carioteca, que quer dizer essa membrana que envolve o núcleo da célula dos animais. Além da célula eucariótica, esses indivíduos vão ser multicelulares. O que quer dizer? Esse multi aí quer dizer muitos, Então, são seres compostos por muitas células, também chamados aí de pluricelulares, São formados por várias células que compõem aí o corpo desses organismos. Vão compor aí os órgãos, os sistemas, como a gente pode representar nessa imagem aí do meio, onde nós temos a representação de um corpo humano, que a gente também faz parte ali do reino animal, certo? Além disso, a gente vai observar a característica de que estes seres eles são heterótrofos. Então você está observando aí na imagem das zebras, elas estão se alimentando, No caso das zebras, são animais herbívoros, então elas vão se alimentar de capim, de vegetação, Elas precisam ali desse tipo de alimento para se desenvolver. Então, no caso dos animais, eles são seres heterótrofos, ou heterotróficos. Isso quer dizer que eles precisam ir em busca do seu alimento. Eles não conseguem produzir esse alimento como os vegetais que são autotróficos, que fazem a fotossíntese e eles conseguem crescer e se desenvolver. Quanto à reprodução desses animais, a gente observa ali que a reprodução ela pode ser sexuada ou assexuada. E a gente vai relembrar essa diferença, Na reprodução sexuada, os gametas, que são as células reprodutivas, no caso a gente vai ter o espermatozoide, o óvulo, por exemplo, e eles são produzidos. E a fertilização geralmente ocorre, Essa fertilização aí que é o encontro desses dois gametas, tanto o espermatozoide quanto o óvulo. Quando eles se unem ali a gente tem um momento da fecundação e vai acontecer então a fertilização. A reprodução assexuada, ela pode ocorrer por brotamento, fragmentação e entre outros mecanismos, Lembrando aí a diferença então de reprodução sexuada e reprodução
assexuada, tá? Os dois tipos vão ser possíveis de encontrar no reino animal. Na reprodução sexuada, a gente vai ter a união dos gametas, certo? A gente vai ter o gameta masculino e o gameta feminino para acontecer ali a fertilização. No caso da reprodução sexuada, assexuada, a gente não vai ter a participação desses gametas, certo? A gente vai ter um tipo de reprodução ali que vai acontecer por brotamento, por exemplo, como a gente pôde observar. E vamos observar como se dá o desenvolvimento desses animais. Os animais passam por um ciclo de vida que inclui estágios embrionários e muitas vezes metamorfose. O desenvolvimento ele pode ocorrer diretamente, quando acontece sem a metamorfose, ou indiretamente, quando acontece com metamorfose. Para a gente relembrar essa diferença, a gente tem aí na nossa imagem, nós temos aí esse quadro, onde a gente pode observar ali o seguinte, né? Você tem aí, esse primeiro quadro ele mostra para a gente o desenvolvimento embrionário humano, né? Você tem ali, após a fecundação, após a fertilização, você observa a célula fecundada, né? E a formação aí do zigoto, né? As primeiras semanas de vida ali do embrião. Depois disso, a gente vai ter a idade do embrião, a gente tem o desenvolvimento do embrião em semanas, né? A partir da terceira, quarta semana, até a oitava mais ou menos, e a gente tem ali a formação de órgãos, né? De alguns órgãos desse indivíduo ali que está se formando, como o coração, os membros superiores e inferiores. Depois, a partir da 9ª semana, onde nós temos o período fetal, a gente já tem aqui o desenvolvimento do feto, quando ele já tem mais as características ali do bebê, né? Nós vamos observar ali o desenvolvimento dos olhos, do sistema nervoso central, dos dentes, por exemplo. Então, dessa forma, vai se dar o desenvolvimento embrionário humano ali naquele período da gestação. E aí existem alguns animais que vão passar por um outro tipo de desenvolvimento, né, que acontece ali com a metamorfose. Como no caso de alguns insetos, né, aqui a borboleta representada nessa imagem, a gente vai ter ali um desenvolvimento. Você observa aqui que nesse estágio inicial nós temos aqui a lagarta. E essa lagarta ela vai passar por uma fase aqui de casulo, né, onde ela se fecha nesse casulo, até ela conseguir aqui se desenvolver, né? Dentro do casulo ela vai adquirindo ali a asa até ela conseguir sair desse casulo e voar ali como a borboleta nessa fase que a gente observa aí na nossa imagem. Então a gente tem aí os tipos de desenvolvimento que podem acontecer também com os animais, certo? Para a gente exemplificar aí o desenvolvimento tanto humano, né, como nós vimos naquele esquema, e também o desenvolvimento que acontece em outras espécies de animais. Vamos observar agora um pouco das características, né, relacionadas com os tecidos e órgãos dos animais. Os animais possuem tecidos especializados e órgãos que desempenham funções específicas. A especialização celular, ela permite a formação de sistemas complexos, como o sistema nervoso, sistema circulatório e sistema digestivo. E a partir das próximas imagens a gente vai ver com mais detalhes os animais invertebrados. O primeiro que a gente relembra aí são os moluscos, olha só. Os moluscos, né, pertencem ao filo Molusca e é um grupo diversificado de invertebrados marinhos, de água doce e terrestres, caracterizados por corpos moles, muitas vezes protegidos por conchas calcárias. Então esse nome aí do grupo, né, moluscos, que vem do filo aí Molusca, vem justamente dessa característica do corpo mole, certo? Então, como a gente observa aí na imagem, que nós temos um representante ali um caracol, né? Você observa que uma parte do corpo dele é mole e ele tem também uma proteção ali no seu corpo que é essa concha, né? Uma concha calcária. E aí a gente vai observar as classes de moluscos, né? A gente tem ali algumas que vão diferenciar e eles vão estar classificados de acordo com algumas características. Temos aí o gastrópoda, que é a maior classe, e ela inclui os caracóis e os caramujos, e eles vão apresentar ali um corpo alongado e uma concha espiralada, né, quando ela estiver presente nesses animais. E aí nas nossas imagens você pode observar, na imagem de cima a gente visualiza aí o caracol, certo? E abaixo você visualiza aí o caramujo, ok? Temos uma outra classe de molusco que são os cefalópodas. E aí nessa classe já engloba as lulas, os polvos e náutilos. Eles possuem tentáculos, uma cabeça bem desenvolvida e capacidade de locomoção ativa. Então você está vendo aí na imagem do polvo, né? Você observa a presença desses tentáculos, onde ele vai utilizar para se locomover, para capturar o alimento também. Nessas são as características ali
de alguns dos representantes da classe dos cefalópodas. Nós também vimos outra classe que foi a bivalvia. Nessa classe aqui, olha, inclui moluscos com conchas formadas por duas partes, né, que são chamadas de valvas, cada uma. Então, como a gente está vendo ali, essa classe é chamada de bivalvia, né? Esse bi quer dizer duas ou dupla, então são duas partes, como a gente está visualizando. E aí, como representante, nós temos as ostras e os mexilhões, representados aí na imagem para a gente. E eles vão realizar a filtração de partículas alimentares da água, né? Dessa forma que ele vai conseguir retirar o alimento que ele precisa a partir da água. Então, é feita uma filtração ali, de onde são retirados esses nutrientes que ele vai precisar ali para se alimentar. Então, a gente pode observar aí um pouco das classes, né, dos moluscos, como a gente pôde observar, primeiro grupo aí de vertebrados que a gente está revendo nesse momento. Agora a gente vai ver um outro grupo de invertebrados, que são os anelídeos. E como o nome diz, né, esses animais aí possuem o corpo segmentado com anéis, né? Daí vem, ó, anelídeos, vem de anéis. Então é o corpo segmentado com anéis repetitivos ao longo do comprimento. E aí você pode observar na imagem dessa minhoca, né, a gente vai ter aí o corpo dela, você observa que vai ser todo dividido, né, como se fosse a união de vários anéis constituindo o corpo desse animal. Inclui minhocas, sanguessugas e poliquetas marinhos e amplamente distribuído em ambientes aquáticos e terrestres. Na outra imagem você observa ali as classes de anelídeos. A gente vai ter aí os poliquetas, que tem a presença de cerdas ali pelo corpo, os oligoquetas, onde nós temos a minhoca, né, que já tem um pouco menos de cerdas, e os hirudíneos, como o sanguessuga, né, que não apresenta cerdas ali pelo corpo e pode ser parasita, né, pode se alimentar do sangue de outros animais. Vimos então aí os anelídeos e a gente vai relembrar agora mais informações e mais características de outro grupo de animais invertebrados, que são os artrópodes. Agora você observa aí que os artrópodes, eles possuem o corpo com partes articuladas, né? Daí que vem esse nome artrópodes, podes quer dizer pés, e artro, né? Articulado, articulação. Então são animais que possuem justamente o corpo com partes articuladas, como as patas ou pernas. Esse filo de animais é o mais diversificado do planeta, com mais de 1 milhão de espécies conhecidas, né? A gente tem aí um representante aí na imagem, né, onde você consegue observar esse corpo, né, segmentado, e as suas patas, né, que são articuladas, né, característico então dos animais pertencentes ao grupo dos artrópodes. E eles apresentam um esqueleto externo chamado de exoesqueleto, né? Exo quer dizer externo ou fora, e o seu esqueleto se apresenta como se fosse ali uma carapaça, né? Como se fosse uma armadura protegendo ali os seus órgãos internos. E é constituído por um carboidrato chamado de quitina. E a gente relembra essa imagem que nós temos aí uma cigarra em processo de equidise, né? Ou muda. O que vai acontecer? Como esse exoesqueleto é constituído ali por uma substância mais rígida, né, ele vai ser mais duro, quando essa cigarra ela cresce, quando ela se desenvolve, ela não cabe mais nesse exoesqueleto. Aí o que vai acontecer? Ela vai precisar deixar esse esqueleto, né, e depois ela vai desenvolver um novo, né? Então é um período que ela fica ali mais suscetível, né, fica com o corpo mais frágil, mais sensível, e aí com o tempo, né, vai se desenvolvendo, ele vai enrijecendo, ela vai desenvolvendo ali um novo exoesqueleto. Então dessa forma se dá ali o desenvolvimento de alguns animais, no caso dos artrópodes, por causa do seu exoesqueleto, certo? Como a gente pôde relembrar, a equidise, que é a troca, né, como se fosse uma troca ali de pele, que na verdade não é uma pele, é um exoesqueleto, que nós temos ali no caso da cigarra, que fica ali nas árvores, né? Provavelmente quem já andou ali pela floresta, né, por alguns bosques, alguns parques, por exemplo, pôde ver ali nas árvores, parece que tem uma cigarra ali, mas se você chegar perto para ver com detalhes, tem somente o exoesqueleto dela. Então quer dizer que uma cigarra já passou por ali, deixou ali um exoesqueleto que não servia mais e vai passar a desenvolver um novo exoesqueleto, certo? Vamos ver agora um pouco mais sobre os aracnídeos, outro grupo aí de animais artrópodes. Os aracnídeos possuem 4 pares de patas locomotoras, um par de quelíceras e um par de pedipalpos. Não possuem antenas e o seu corpo vai ser dividido aí em cefalotórax e abdômen. E são os representantes dos aracnídeos aí, as aranhas,
Aí a gente pode observar, então, essa informação que nós vimos, né? São representantes aí as aranhas, os escorpiões, como aqui na nossa imagem você observa ali um representante dos aracnídeos, que são os escorpiões. E você observa que eles têm essas patas, né, em formatos de garra ali nessa região posterior do seu corpo, né? E esse corpo não possui antenas, como a gente está visualizando, e vai ser um corpo dividido aí em cefalotórax e abdômen, né? Onde a gente vai ter aí a inserção das suas patas. E aí na imagem a seguir a gente observa ali os seus representantes, onde nós temos as aranhas, que nós já comentamos, né? Os escorpiões, que é o que a gente está visualizando aqui na imagem, os carrapatos, que vão ser parasitas ali de animais como os cães, e ácaros, né? Muito bem, então são alguns aí dos representantes dos aracnídeos, né? Um grupo ali dos animais artrópodes. Mas a gente tem ainda outro grupo de artrópodes, que são os insetos, aí na outra imagem, olha só. Os insetos, eles possuem corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Agora a gente tem aí, ó, outra divisão corporal. A gente vai ter a cabeça, né, diferente do que a gente viu anteriormente. Agora a gente tem aí cabeça, tórax e abdômen. Possuem também 3 pares de patas, 1 par de antenas e muitas espécies 1 ou 2 pares de asas, como o representante que a gente está vendo aí na nossa imagem, que no caso é a abelha, né? A abelha, ela tem o corpo dividido aí, ó, em cabeça, tórax e abdômen. E a gente tem também, além das patas e da antena, a presença de 1 ou 2 pares de asa, como a gente está visualizando. E a abelha é muito importante, né, para a polinização, como a gente está visualizando, né, nesse processo de polinização ali de alguns vegetais, né? Então o grupo aí dos insetos é um grupo bem diversificado. A gente vai ter uma grande variedade ali de insetos, né, como a gente pôde observar. A gente vai ter insetos com ou sem asas, como a gente visualizou, e é um grupo muito diverso, são muitos representantes, então, desse grupo, certo? Vamos relembrar agora o grupo dos crustáceos na próxima imagem. Olha aí, nós temos, então, aí os artrópodes, os crustáceos, né, como a gente está visualizando aí, ó. Apresenta um corpo dividido em cefalotórax, olha aí, cefalotórax e abdômen, né? São 2 divisões corporais apenas. 2 pares de antenas e um número de patas variável. O que mais que nós temos aí de informações dos crustáceos? Possuem 3 ou mais pares de apêndices modificados como peças bucais, né, que vão auxiliar aí na alimentação desses crustáceos, né, como os caranguejos, né, o siri, por exemplo, que a gente está observando. E aí você observa, então, a organização corporal dele, observa que ele tem esse exoesqueleto, né? Quem já pegou ali num caranguejo sabe que ele tem ali como se fosse uma carapaça bem rígida, e dentro dessa carapaça você tem ali a organização corporal desse animal, certo? Então a gente viu aí características então dos crustáceos, mais um grupo de animais invertebrados. Então a gente conclui aí os estudos sobre os invertebrados. Agora nós vamos observar e relembrar as características dos animais vertebrados. Agora a gente já tem aí animais que possuem uma coluna vertebral, né? Tem um esqueleto interno, certo? Vamos ver o primeiro grupo aí, que é a primeira classe, no caso, que são os répteis. No caso aí dos répteis, a gente tem como representante aí as tartarugas aí na imagem, né? Mas você observa aí, ó, que são animais ectotérmicos, né? Quer dizer que são animais que precisam ali do calor do sol, né, da luz solar, para manter ali a sua temperatura constante. Tem uma pele coberta por escamas. Algumas espécies também vão ter placas córneas e apresentam respiração pulmonar. Na imagem a seguir, a gente vê como estão classificados os répteis. Olha aí. Temos aí o grupo dos testudines. Né, onde nós temos as tartarugas, por exemplo, que na nossa primeira imagem aqui, ó, os testudines, certo? Temos os esquamata, e tem esse nome, né, de esquamata, quer dizer escamados, justamente por causa da presença das escamas, né, no corpo desses animais ali, como as cobras. O outro grupo, crocodília, como você observa aqui na imagem desse jacaré, a gente vai ter os jacarés, os crocodilos, os gaviais. E um último grupo, que é o rincocefália, onde a gente vai observar aí esse representante, que é a tuatara, né? A tuatara vai ser aí um réptil mais raro, né? A gente não vai encontrar em todas as regiões, certo? E é um réptil também mais primitivo, como a gente pode observar. Então, dessa forma, estão classificados aí os répteis.
E agora que a gente viu mais sobre os répteis, a gente vai rever as aves. Vamos ver as características gerais ali das aves. As aves apresentam aí um corpo revestido por penas, né? Como a gente está visualizando aí na imagem do pavão, né? Tem um colorido diferenciado. Essas penas elas vão servir para atrair o parceiro, né? No caso a parceira. E eles são endotérmicos, eles já conseguem manter a sua temperatura corporal constante. Além disso, eles possuem aí a pele queratinizada, seca e impermeável. Algumas possuem glândulas uropigianas, né, que são glândulas produtoras ali de uma substância que eles vão utilizar para passar nas suas penas e deixar essas penas impermeáveis, ou seja, não vão ficar acumuladas, não vai ficar acumulada água na pena desses animais. E eles são exclusivamente ovíparos e eles vão apresentar ali adaptações para o voo, né? Como nós sabemos, as aves elas vão ser, algumas delas, né, a grande maioria ali vão ser capazes de voar. As aves que voam a gente chama de pássaros, né? Então, todos os pássaros eles são aves, mas nem todas as aves são pássaros. Conseguiram entender? Porque nem toda a ave vai conseguir voar, como o avestruz, por exemplo. Mas a gente vai ter aves que voam, né, como a arara, que é um pássaro. Então vamos ver como que funciona e como que acontece essa adaptação das aves ao voo. Então, olha aí, presença de penas, né? Nós temos aí a presença dessas penas que revestem todo o corpo desses animais e elas vão ajudar não somente no voo, mas também na regulação térmica, né? Permitindo com que esse animal mantenha sua temperatura. As asas elas garantem uma forma aerodinâmica, né? Que vai justamente proporcionar o voo, e os músculos peitorais desenvolvidos que garantem a movimentação das asas, né? Então, esses músculos onde vão estar auxiliando justamente a esse animal aí bater as asas e fazer o seu voo. Além disso, a gente vai observar aí a presença de um externo com quilha, né? O externo é justamente um osso nessa região aqui, ó, e ele tem esse formato aí de quilha, né? Como se ele tivesse ali apontado para frente, que vai ser um local onde se prendem os músculos peitorais. Tem os ossos pneumáticos. O que quer dizer pneumático? Que são ossos que apresentam cavidades, né? E são cavidades preenchidas com ar. Tudo isso para tornar esses ossos aí mais leves. A ausência de bexiga urinária e dentes, bem como gônadas reduzidas. Na outra imagem a gente relembra aí o grupo dos mamíferos, né? A classe dos mamíferos. E as principais características deles são, vamos relembrar aí, ó, presença de pelos, né, a característica principal aí que vai dar, e a gente vai conseguir identificar. Olha aí o corpo desse gato, né, todo revestido então por pelos. Presença de glândulas mamárias, né, na fase inicial, esses filhotes, como a gente visualiza aí na imagem, na sua fase inicial ali eles vão se alimentar do leite materno. E também a respiração vai acontecer por meio dos pulmões, né? A respiração pulmonar. Ainda sobre os mamíferos, a gente observa aí que eles apresentam uma circulação fechada, circulação dupla e coração com 4 cavidades, né? 2 átrios e 2 ventrículos. Um sistema urinário formado por rins, uréteres, bexiga urinária e uretra, e o sistema nervoso com o encéfalo bem desenvolvido. E são animais endotérmicos, né? Conseguem manter aí a sua temperatura corporal constante. E aí a gente vai observar agora como estão classificados os mamíferos. Primeiro grupo que a gente observa aí, os monotremados, né? E os monotremados a gente vai ter aí como representante a ecdna, que é esse primeiro aqui que a gente está visualizando, e o ornitorrinco, esse segundo aqui que você visualiza. E eles têm a capacidade de botar ovos, né? Embora sejam mamíferos, somente esses representantes ali têm essa capacidade de botar ovos. Nós temos também ali os marsupiais, né? Que a principal característica é que o embrião ele desenvolve-se no interior do útero, porém nasce muito cedo, é como se ele nascesse ali prematuro. Só que ele vai completar o seu desenvolvimento dentro do marsúpio, daí que vem o nome do grupo, ó, marsúpio, né? Marsupiais, que é uma espécie de bolsa, né? O canguru, por exemplo, vai ter aqui na região ali do seu corpo, né? Na parte ali do abdômen, uma bolsa. Dentro dessa bolsa vão ter glândulas mamárias e o filhote vai terminar de se desenvolver ali. O outro representante que a gente encontra, nosso conhecido aqui, a mucura.
certo? Vamos ter também os eutérios. E aí nos eutérios a gente vai ter a presença de placentas complexas. E os principais representantes a gente vai encontrar aí o homem, né? O homem também é animal, pertence ao reino animal. Temos aí as baleias, né? Temos animais aquáticos, né? Animais marinhos, o tatu, o elefante, né? Entre outros representantes ali dos eutérios do reino animal. E aí a gente relembra um pouco mais agora sobre as doenças tropicais, né? E a gente vai ver um pouco mais de detalhes ali sobre a malária. A malária é uma doença transmitida geralmente pela picada de alguns mosquitos do gênero Anopheles, contaminados com o protozoário do gênero Plasmodium. Então o Anopheles a gente relembra aí na imagem, né? O mosquito com essa característica, que vai ser o vetor, né? Vai ser o transmissor da doença, mas o causador vai ser esse protozoário aqui do gênero Plasmodium. E na próxima imagem a gente observa ali ainda mais informações sobre esse protozoário, né? No Brasil, somente 3 dessas espécies de protozoário causam malária em humanos, né? O Falciparum, o Vivax e o Malariae, certo? E na imagem a seguir, você visualiza ali um pouco do ciclo de vida do Plasmodium. E aí a gente visualizou que esse ciclo ele inicia quando um mosquito pica ali um indivíduo contaminado. Então esse mosquito ele vai estar com o sangue de uma pessoa contaminada. Nesse sangue vão ter ali aqueles protozoários e ele vai passar para uma outra pessoa, infectando aquela outra pessoa. E vai dar aí sequência, então, ao ciclo da malária, no caso, o ciclo de vida aí do Plasmodium, certo? Então, a gente pôde relembrar aí alguns dos conteúdos da nossa unidade 2. Espero que vocês tenham compreendido e a nossa revisão fica por aqui.